devocional, mais um devocional que estamos hoje aqui para poder falar um pouco da palavra, ensinar um pouco e de acordo com que a gente vai aprendendo, vai ensinando, a gente aprende cada vez mais, né? A gente aprende quando a gente ensina, né? É verdade. Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dízimo e sobre os princípios de Deus, né? Então a gente vai ler no Malaquias 3. Malaquias 3, na versão NVI. NVI essa, não é? NVI. É a versão NVI. 3, de 9 a 11. Quem puder acompanhar aí. Esse assunto é um pouco mais complicado, muita gente... Porque tem muita gente que não concorda, tem gente que concorda. Eu fui procurar aqui agora algumas coisas, acabei achando uma coisa no Google, que a gente fala no finalzinho, quem quiser saber fica aí no final, sobre isso que a gente vai ler. Pronto, vai lá. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Isso é Deus dizendo. Deus dizendo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. O dízimo. Pra quem não sabe o que é o dízimo, é 10% do que você ganha. Não é 10% do que sobra não, tá? Primeiro, é assim. Você tem que dar do que você recebe ali, né? Claro, depende de onde que a gente trabalha, a gente tem descontos. Só que cai na nossa conta. Aquele dinheiro já é nosso, né? E dali tira os 10%. E depois é sua casa. Depois Então, você cuida das outras coisas. Exatamente. É um assunto meio delicado, muita gente concorda, muita gente não concorda. Muita gente acha que não é obrigação dar o dízimo, tem gente que acha que é obrigação dar o dízimo. A gente dizima. Eu acredito que é obrigação, Exatamente. é um princípio bíblico. Aqui tá dizendo. É um princípio. E pronto, ela vai ler e depois eu falo mais sobre o Google. Eu sei que não dá pra gente explicar tudo aqui num vídeo só, porque vai ficar gigantesco, enorme. Que vocês podem perguntar, tá, e de onde vocês estão tirando que é 10%? No Antigo Testamento fala sobre os 10%. Vai nos 10 mandamentos, estudar. Isso fala sobre isso. A gente pode também explicar onde fala os 10% num próximo vídeo. A gente pode explicar sobre isso. Se não tiver aqui embaixo anotado, a gente explica no próximo. Num próximo vídeo a gente pode explicar sobre isso, que eu acho que é interessante explicar. Também. Por que 10%? De onde a gente tirou isso? No Antigo Testamento fala sobre isso. E quando Jesus veio, ele falou que ele não veio para mudar a lei, né? Ele não veio para mudar em relação ao dízimo. A gente tem que dar o dízimo. O que é que fala? Que vocês estão me roubando. Por quê? Porque Deus fala pra gente cuidar do templo, cuidar da igreja. Como a igreja se mantém de pé? Como? Porque a nossa casa tem uma água, tem luz, Na igreja também. tem a internet. Na igreja Então, também. né, a gente trabalha para trazer o dinheiro para nossa casa, para podermos sobreviver ou ter o nosso luxo, Exato. diferente do que for, mas também todos os meses temos ali aquelas contas certas, né, as contas fixas. E uma igreja também tem suas contas fixas, né? Porque a gente não tá orando no monte com a luz da lua. Exato. Né? Então, pronto, tem ali suas contas. Então, infelizmente, a igreja tem que se manter de alguma forma. Então, por exemplo, um ar-condicionado é um luxo, mas às vezes numa igreja que tem muita gente... Que é muito quente. Exato. Não A gente é um não luxo. consegue estar ali dentro para escutar a palavra. Então, É uma necessidade, né? É uma necessidade. Aí entra a necessidade. Agora, vamos supor, tem lá poucas pessoas, mas a pessoa quer colocar um ar-condicionado porque quer um ar-condicionado. É mesmo a gente quiser um ar-condicionado na nossa casa. Às vezes, tipo, não é necessário um ar-condicionado, sabe? Então, a gente tem que também saber balancear as coisas. O ventilador faz a mesma coisa? Faz. Mas e se o ventilador não estiver dando conta? Igual trocar de carro. É um luxo nosso, né? Mas qualquer carro leva a gente a qualquer lugar. É verdade. Então, é por aí. O versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele quis dizer que quando somos fiéis a Ele, Ele também vai ser fiel a gente. E como a gente diz, foi dito no vídeo anterior, Deus só quer o nosso bem. Ele só quer cuidar da gente. A gente às vezes age tipo, nossa, mas aconteceu isso comigo, como é que Deus permitiu? Deus traz o bem, mas Ele também traz o mal, né? E às vezes a gente passa por processos que a gente tem que... Ele tá nos lapidando.
pra gente chegar ou a algum Mas é lugar, pro nosso bem. ou pra gente aprender alguma coisa. Infelizmente, a gente anda e não entende nada que Deus faz. Mas Ele quer o nosso bem. No final, Ele quer o nosso bem. E por que não... Porque custa, às vezes, seguir os princípios. Igual uma criança, a gente ensina, não use droga, porque a gente sabe que a droga vai fazer A mal. gente sabe lá na frente o que vai acontecer. Exatamente. É a mesma E coisa de Deus Deus com a gente. Às vezes não acontece um negócio, ou você não compra um carro, ou não compra uma casa, ou não consegue comprar algo que você queira, que Deus já viu que aquilo vai te atrapalhar no futuro, ou vai dar uma confusão, ou vai dar uma briga, ou pode acontecer mil e uma coisas, mas só que Deus já viu. E a gente vê agora, momentâneo, hoje ou amanhã. A gente não pensa, mas você compra um carro, legal, vou dar exemplo de carro, mas compra um carro legal, você gosta. E Deus já viu que futuramente você vai ficar desempregado. E Ele te mantém com o seu carro quitado, mas você não gosta mais do seu carro quitado. Você quer o outro carro, porque às vezes o vizinho do lado comprou um melhor. E pronto, e Deus não te autoriza a comprar aquele carro. E você fica frustrado. Pô, o vizinho do lado tem ou não tem? Mas Deus já viu lá na frente, você fica desempregado. E aí? Você vendeu o carro que você tinha, já estava quitado, comprou um outro carro que você não vai ter condição de pagar, vai ficar sem carro no final. Então Deus já viu, Ele quer seu bem. Então Ele te manteve com um carrinho ali que é seu, já quitadinho, o que você consegue manter, para lá na frente, quando você ficar desempregado, você vai ter seu carro ainda para se locomover. Entendeu? Então Deus sabe o que faz. Infelizmente a gente fica frustrado, mas Ele sabe o que faz. Eu dei exemplo do carro, mas pode ser do celular, pode ser de uma casa, pode ser de um negócio, pode ser de qualquer coisa. O carro é mais fácil a gente poder perceber, mas é por isso. Então, o que ela quer dizer é que a gente tem que ser fiel a Ele, tem que agradar a Ele, igual um filho nos agrada, que a gente dá um presente no fim do ano, que é o Natal, ou dá no Dia das Crianças. Então, Ele nos agradou, passou de ano, você fica super feliz, nossa, meu filho passou de ano. E você vai lá, pô, vou dar um presente a ele, que sempre um celular, vou dar o celular pra ele. Então, a gente agradando a É um Deus... miminho, né? Exatamente, mas no Brasil não é mimo. É um presente. É um presente. Aqui em Portugal é um miminho. Em Portugal, quem não sabe, a gente é de Portugal, então a gente tem que balancear também o que diz, porque às vezes no Brasil não... Mas o vídeo vai pro Brasil, vai pra tudo qualquer lugar, né? Vai pro mundo Aqui inteiro. também, em Portugal. Exatamente. Então, é assim, a gente agradar a Deus, que Ele vai nos agradar. Então, ali fala que Ele vai derramar bênçãos do céu que não vai caber nos nossos armazéns. Não vai caber, vai abrir portas. Então, E é impressionante. É um princípio que a gente tem que seguir, que não é se você quiser, é um princípio. O princípio você tem que fazer. é uma obrigação. É uma quase. obrigação. Não é quase, é uma obrigação. Uma obrigação, né? Então, é uma exato. obrigação. Ele ainda fala, você dizima, você passa a dizimar, a partir de hoje. E Deus fala assim, põe a minha prova. Põe a minha prova, porque você vai ver, eu vou abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Agora imagina, vou só cortar rapidão, mas imagina você vai morrer hoje, no final do dia, e Jesus vira pra você e fala assim, aparta-se de mim, que eu não te conheço. Aí você vai pensar, o que eu fiz, né? Tipo assim, você não dizimou, agradou a Deus, você falou da palavra dele, você cuidou do seu irmão. Então, tipo assim, a gente tem que pensar o que Deus vai dizer pra gente quando Ele voltar pra buscar a gente. O que Ele vai dizer. Então, tipo, a gente tem que pensar hoje, não amanhã eu dizimo, não, amanhã eu falo pra aquela pessoa. E se é que amanhã não chegar pra aquela pessoa, ela morrer hoje, ou ela suicidar hoje? Então, a gente tem que buscar sempre estar ali falando da palavra de Deus. Se a pessoa te dá uma aberturazinha, eu falo com ela às vezes. Se a pessoa te dá uma abertura sem você poder dizer, sentir o que é pra dizer, vai, fala. É difícil de chegar, não te conheço, você conhece a Deus, você consegue vir na minha igreja, você, entendeu? É um pouco difícil, mas você faz e Deus fica feliz por isso. E depois você vê, olha, consegui o emprego dos meus sonhos, abriu uma vaga e eu consegui, como? Aquela palavra que você disse no rapaz do supermercado, olha aí. Não é base de troca, mas é uma felicidade que Deus tem e Ele te dá o que você quer. Também não vai te dar tudo que você quer, atenção. Não. Mas é uma coisa que Deus, ela quer tanto um emprego para ganhar mais. Eu sei que ela vai me glorificar e ela fala da minha palavra. Toma. Às vezes não é no seu tempo, mas exatamente. Acontece. Abre uma vaga, surge uma vaga do nada, uma empresa do nada. Do nada. E tá lá. Para as pessoas é do nada. Então, tipo assim, não pode dizer, mas senão eu vou cortar ela assim. Não, mas pode falar, tô gostando. Sim. Mas é verdade. É muito importante ver como que
Deus nos abençoe. A gente não tem que pensar, claro que a gente não tem que começar a dizimar ou ofertar, que oferta é uma coisa que vem do seu coração, Exato. né? Com A todo quantidade. amor. Você tem que sentir pra dar. Não é dar, nossa, eu tirei o dinheiro do meu almoço, eu vou dar. Não. Olha, eu vou dar porque eu senti que eu tenho que dar. Sentiu que que Deus tem que abençoe dar. esse dinheiro e vai. É assim que tem que dar. A oferta é assim. O dízimo tem que É ser uma obrigação. é uma obrigação, mas tem que dar todo o seu coração também, né? Nossa, Eu vou dar porque... não vai valer de nada. É verdade, também tem Então, isso. não é Não vai assim, valer de entendeu? nada. Mas é importante quando a gente vê que Deus, mesmo sabendo que é uma obrigação nossa, Ele nos mima, nos presenteia de uma forma que Ele fala assim: ei, faz o que eu tô falando, faz o que eu tô mandando. Mas olha, lembra, mesmo você fazendo o que eu tô mandando, você pode pedir o que você quiser pra mim. Você pode, aí você fala assim: caraca, eu vou começar a fazer porque Deus vai me dar o que eu quero. Você pode pedir o que você quiser, não quer dizer que Ele vai te dar. Você dá tudo que o seu filho te pede? Não. Né? Eu acho mais fácil essa forma de explicar porque hoje eu tenho filho. E hoje eu consigo entender, tenho uma filha. Hoje eu consigo entender essa parte, tipo, eu não dou tudo que minha filha quer. Não dou tudo que ela quer porque às vezes ela não precisa, ou vamos dizer assim, ou a gente vê que ela não tem idade pra isso, ou porque não é necessário. Não tem maturidade. Não tem maturidade, não é o tempo certo. Então, com Deus é a mesma coisa. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, quando a gente tem maturidade, pelo que a gente já passou. Ele sabe como a gente vai receber aquilo daquela forma. Talvez hoje, você recebendo uma coisa, você não dê tanto valor como daqui a um ano. Depois que você passar várias coisas, daqui a um ano você vai dar mais valor àquilo. Vamos dizer assim, hoje eu dou muito mais valor a uma família do que quando eu tinha 15 anos. Óbvio. Porque a maturidade do tempo, passa muito tempo, passa muitas coisas, responsabilidade. Adaptação. Deus vai nos lapidando cada vez mais. Exatamente. Tem um louvor que fala, eu não sei se vocês já ouviram, quebra tudo e faz de novo. Que ele fala sobre um oleiro, que Deus é o oleiro e nós somos o barro. E ele vai nos moldando ao longo do tempo. Não sei se vocês já viram como que é construído o barro, é muito lindo, é muito legal. Eu já vi vídeos. E mostra assim, sabe, eu vi mostrando uma mão, moldando o barro. E Deus é o depois oleiro, aquilo vai vai cuidando. vai pro forno, né? Exato, vai pro E depois forno. tira do forno. Então, Pra assim, depois ficar pronto. Então você então, passa por muito processo. você é moldado, depois você vai pro forno, que é a fase de preparação, e depois você sai de lá pronto. Então você passa por 1000 processos para poder Pra depois chegar lá. Então É assim que é. é legal a forma. E a gente já percebeu, aí vocês podem dizer, então depois que vocês começaram a dizimar tudo, passou a ser maravilhoso e diferente? Não, acho que passou a ser mais difícil. Mais difícil. Mas depois se torna algo natural. Mas você acaba recebendo tanta coisa. Tipo assim, aí você consegue glorificar e entender que é Deus. Por quê? Você precisa de pagar seu aluguel, por exemplo. A gente já passou por isso e não chega o dinheiro. Aí aparece uma pessoa do nada. Eu queria te ajudar nisso e te dar o dinheiro certinho pra pagar o aluguel. E foi o Você que fica aconteceu assim, com a gente. como que isso aconteceu? Como ela sabia? Deus pode usar qualquer pessoa. E outra, quando aconteceu isso com a gente, a pessoa dá o dinheiro pro aluguel e deu o dinheiro a mais ainda do aluguel, não vamos dizer quem, claro. A pessoa quando deu, a gente não tinha falado nada. Não, A pessoa só falou assim, não, eu sei que vocês devem estar passando por alguma coisa e eu vou mandar o dinheiro pra vocês. E mandou, e tipo assim, sem entender nada, tipo, por quê? Por que a Comida pessoa também. Já passou comida também, a pessoa, chega a gente Não é que a gente trazer- passou fome, às vezes falta, preciso comprar faltava uma leite, coisa ou não, tal. outra e já tá. Sabe aquele momento que a gente tá passando por aquelas dificuldades que você fica, poxa, eu queria tanto poder comer outra coisa e tal. Um E você hambúrguer, não um cachorro tem quente, uma coisa, como. não tem nada. A gente deixa de comprar algumas coisas, né, para poder comprar o necessário. Às vezes vem um dinheirinho assim, que é ofertado, é dado, né? E você consegue comprar o que você queria, tipo, ou acrescentar para fazer a compra do mês ou da semana. Sim. É uma coisa. Faz diferença. Mas é isso que a gente queria deixar pra vocês. Não, calma, eu tenho que falar coisa Tem do mais? Google. Tá, desculpa. Pois, no Google a gente foi ver aqui agora, Vou né, cortar. sobre o dízimo. E tava assim, não, como é que é? Você não é obrigado a dizimar. Não é obrigado a dizimar. No Google. É você dizima Se você de puder. todo o seu coração. Tá lá dizendo que você só dizima se você sentir no coração que é pra dizimar. E se você. E mais, tava lá, tipo, meio que assim, dizendo assim. Vamos dizer, de acordo com a sua situação financeira, que você podia dizimar. Mas na Bíblia não fala nada disso, não. E pronto, é uma coisa. Porque é aí que entra, para pra pensar, é aí que entra a confiança em Deus. Se você dizima de acordo com o seu salário, você não pode dizimar depois. Porque se você dizima depois, você paga suas contas,
Você confia em Deus mesmo? Você Você já as contas. pagou tudo? Você confia no seu trabalho. Você confiou no esforço do seu trabalho. Eu sei que a palavra de Deus fala que com o esforço do nosso trabalho a gente vai se alimentar aqui na terra. Mas a palavra de Deus também fala que Deus é tão grandioso, misericordioso conosco, que Ele cuida de nós aqui na terra. E Ele sabe o que a gente precisa. Ele fala que Ele cuida dos passarinhos. Por que Ele não vai cuidar da gente? Ele fala pra gente não se preocupar nem com comer, nem com beber. E nem com o que vestir. Que Ele vai cuidar da gente. Que a gente tá muito preocupado com isso e a gente não precisa se preocupar. Então é porque Ele vai cuidar de nós. Então, quando você confia realmente em Deus, você dizima muito antes de pensar em pagar as contas. Você fala, não vou dizimar porque eu sei que eu vou ter dinheiro pra pagar as contas. É um pouco complicado dizimar, porque assim, são 10% que você tira, né? Às vezes o dinheiro é contadinho para as contas, mas Verdade. é a fé. É a fé. Você tem que ter fé que Deus vai mover céus e fica terras assim, a nosso favor. E às vezes você tem que ter fé, mas não é ficar correndo atrás, eu vou ter que fazer qualquer coisa, ou, entendeu? Você tem que ir atrás das coisas que você tem que fazer. Faz o seu trabalho, faz as coisas certinho, busca, ou às vezes, ganhar mais e poder dizimar mais. E, tipo, onde eu quero chegar com isso, para vocês entenderem, é que você tem que ter a fé e não querer buscar com o seu braçal. Então, eu dizimei 10%. Por exemplo, de 2.000, são 200. 200 euros, eu pagava minha água. A gente vai por aí. E depois, e agora, como é que eu vou pagar minha água? Como é que eu vou pagar minha água agora? O que eu vou fazer? Você também não, na palavra diz, você também não pode sentar no seu sofá ou na sua cama, por exemplo, e ficar esperando, Deus vai jogar uma bolsa do céu para pagar minha água, né? Ou minha luz. Não é assim. Você tem que ir atrás, mas com fé. E fazer as coisas com o esforço do seu trabalho, com o Exatamente. esforço dos seus braços. E Deus faz o impossível. Mas você tem que fazer o possível, Agora, tá? você vai vender paçoca na rua. Todo mundo vende paçoca na rua, por exemplo. E você, todo mundo vende, eu não vou vender. Mas, às vezes, aquela pessoa que vende paçoca não tem o que você tem, que é Deus. Então, todo mundo pode comprar com ela e vai comprar com você. Então, se você for por aí, já entra muito na fé. E é legal a gente perceber isso, que a gente vai atrás sim, mas a gente tem Deus. Então, eu dizimei, eu fiz minha parte. Faltou? Deus vai cuidar. Eu vou atrás, vou procurar outras coisas para fazer. Mas é difícil. Mas é difícil. Mas não é fácil. Não. Mas Deus cuida. Deus ele cuida, vai, né? ele te dá. Não sei se ele vai te dar tudo. Mas Depende de cada pessoa, né? Que tá aí pra coisa, mas ele vai cuidar. Vocês Mas vão eu acho- perceber que ele vai cuidar. Mas eu Ele acho cuida da gente. interessante dizer que não vai ser fácil. Porque eu acho que as pessoas acabam pensando, tipo, eu vou começar a dizimar e agora tudo vai mudar na minha vida. Não é assim. Mas a gente começa a ver a graça de Deus. Porque existe a misericórdia e a graça. Viver pela misericórdia é viver na rasca. Viver assim, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu não sei o que eu vou vestir amanhã, eu não sei como que eu vou pagar as contas amanhã. E chega um momento na nossa vida e fala, Deus, eu não quero mais viver pela misericórdia, eu quero viver pela graça. Porque a palavra de Deus fala que a gente nunca viu um justo mendigar o pão. Então você também tem que voltar e perceber, tô fazendo as coisas certas? Não é só dizimar, gente, é tudo um conjunto. Não é só dizimar. O que você tem feito para Deus? O que você oferece para Deus? Quais são os seus atos na terra? Da sua boca, o que tem saído da sua boca? A palavra de Deus fala que não pode sair de um rio água doce e água amarga ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Da sua boca, o que tem saído? Pode da sua boca sair bênçãos e maldição ao mesmo tempo? Não, ou você só abençoa, ou você fica amaldiçoando a vida dos outros. E é bom quando você se enche do Espírito Santo, você consegue transbordar isso. Então, o que a gente quer chegar? Se você lê a palavra, busca a Deus, é fiel a Deus, tem sensibilidade com Deus. Quando você busca, você consegue ter sensibilidade com Ele, consegue saber respostas com mais facilidade. Porque tem gente que, Deus, me fala assim de uma forma. E às vezes você não é tão próximo ali a Deus, não busca as palavras que Deus pode mover, e você acaba por não perceber. E fala, Deus não fala comigo. Deus fala com todo mundo, o tempo todo. Abre a Bíblia, ele fala. Exatamente. Abra a Bíblia, põe os joelhinhos no chão, faz orações, declara coisas boas na sua vida. Isso é muito bom. E pronto, e agora a gente vai indo, né? E para quem não tá no YouTube, clica lá, aqui no link eu coloco coisa aqui embaixo para poder ir pro YouTube ver o vídeo todo. E a gente quer dizer para quem ainda não aceitou Jesus na sua vida, para quem não dizima, tenta ler os versículos e tenta entender mais, mas é uma prioridade, é um mandamento de Deus, tá? Então, se você ainda não tem Jesus na sua vida, ou não aceitou Jesus, que possa ir pro seu quarto, pegue uma Bíblia ou compre uma Bíblia, e fala com Deus que você aceita Ele,
você quer ele na sua vida, quer seguir os princípios dele. É um pouco complicado, mas quem vive com Deus, meu amigo, As coisas são diferentes, né? é tudo diferente. Então, é isso, transborde mais da palavra de Deus para outras pessoas, a pessoa que está à sua volta. Às vezes é um parente ou um amigo que precisa escutar uma palavra de Deus e tá você aí. Deus pode te usar para falar com ele. É verdade. Então, é isso. Até o próximo Até o vídeo. próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.